Nós estamos estudando de uma forma continuada, pelo menos todo o capítulo do Apocalipse. Nós já fizemos 2 mensagens no capítulo 1 de Apocalipse, e hoje é a 3ª mensagem, e se Deus permitir, nós encerraremos aqui o capítulo 1 hoje. E mesmo assentados, eu quero fazer uma rápida oração, entregando este momento da pregação na presença de Deus. Querido Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra, e que nós possamos ver o Teu Espírito Santo nos ensinando as Escrituras, que essas Escrituras, ó Pai, venham nos marcar esta noite, e que possamos, ó Pai, ser alimentados e fortalecidos em servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com mais fé, servir ao Senhor, ó Pai, de uma forma muito mais dedicada do que temos feito. Nos abençoe, ó Pai, para que possamos amar o Senhor mais do que todas as coisas. Que nós possamos Te amar de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a nossa alma. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. 2 coisas para resgatarmos aqui um contexto do livro de Apocalipse. Eu disse já em uma mensagem, e repito, que Apocalipse não é simplesmente a revelação de acontecimentos futuros. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, de como Jesus Cristo estava, antes de João ter essa visão. Então o capítulo 1, João ele não está recebendo ou tendo a visão e escrevendo. Então o capítulo 1 é a parte passada, e o marco 0 ali é o apóstolo tendo a revelação do Apocalipse. Então em Apocalipse 1, é como Jesus já era, é como Jesus ficou após a ressurreição. Então quando João recebe esta visão, o capítulo 1 é passado. O capítulo 2 e 3, que fala das 7 igrejas da Ásia, hoje para nós é passado. Mas quando João recebeu o capítulo 2 e 3, não era passado, era um futuro regional para ele. E então, do capítulo 4 para frente, é a visão futura. E era futura na época de João, e é futura para nós também hoje. Então nós precisamos entender esse espaço de tempo. Agora eu quero que os irmãos entendam aqui que o capítulo de Apocalipse, e todos eles, vão mostrar Cristo. Apocalipse não é revelação de catástrofes. Apocalipse não é a revelação de destruição futura, embora vai acontecer. Mas Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse mostra como Cristo é hoje. Apocalipse mostra como que Cristo vai tratar o pecado amanhã. E todas aquelas tragédias são consequências do juízo de Deus pelas pessoas viverem rejeitando Ele. Então os acontecimentos não é porque Deus é ruim, é porque os homens fazem o que querem fazer e não buscam a Deus. Então todos os acontecimentos de Apocalipse é um juízo. Só que esse juízo não é um juízo que vem sozinho. É um juízo que é ordenado dos céus. Então Apocalipse, irmãos, é mostrando que Deus não é e nunca será conivente com o pecado da humanidade. Não é porque Deus não está disciplinando bandidos e juízes e promotores agora, que Ele não está reservando nada para o futuro. Deus mostra em Apocalipse que Ele há de punir e castigar o pecado, e há de punir e castigar aquele que tem instigado o pecado na vida dos outros, que é Satanás. Então, o livro de Apocalipse, ele mostra como Deus age diante das situações. Mas nós estamos aqui no capítulo 1 ainda. O capítulo 1 é fatos claros. Então, o apóstolo João, quando ele recebe isso, ele está mostrando que Cristo é o Todo-Poderoso.
e nós vamos ver isto aqui. Então, aqui a visão começa com João, mas ele vai mostrar quem é Cristo. Quem é Cristo onde? Quando? No futuro? Não. Quem é Cristo após a ressurreição? Ou seja, Cristo já é desse jeito, do jeito que o texto vai mostrar aqui. Então vamos aqui do versículo 9, do 9 ao versículo 13, ele vai mostrar que Deus cuida dos seus. Deus cuida do seu povo. Então diz assim o verso 9: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João, ele era um discípulo fiel. E como sendo um discípulo fiel, esse homem aqui não matou, não roubou, não adulterou, esse homem aqui deu bom testemunho a vida toda. E o que ele recebeu aqui nessa terra? Prisão. Ele estava preso na ilha de Pátimos, e ele fala que o motivo dele estar preso não é porque ele prejudicou alguém. O final do verso 9, ele estava preso por causa do testemunho do Senhor Jesus. Meus irmãos, a primeira lição que o texto aqui nos mostra é: você entregou a sua vida a Jesus, você está levando a palavra de Deus a sério, você quer orar e se dedicar cada vez mais ao Senhor, você está esperando só coisas boas? Porque as coisas boas que Deus nos dá é as espirituais, é o conforto da alma. Nessa vida, tem muitas pessoas fiéis e dedicadas que não recebem coisas boas dos homens. O apóstolo João foi um homem fantástico, um servo de Deus tremendo. E o que ele recebeu dos homens? Cadeia. Ele foi para uma prisão de segurança máxima, uma ilha. Um lugar para um homem com mais de 90 anos de idade. Alguns vão dizer 105 anos de idade. E aquele homem com 105 anos de idade, por ser crente, era um perigo ao império. Estava preso numa ilha. E ele diz que ele se acha preso, mas ele também nos chama de irmão nosso. Ele é irmão nosso. Ele não se considera uma elite isolada, igual muitos líderes da nossa época. Ele se considera um irmão nosso. E ele está vivendo a tribulação como apóstolo, igual os crentes que não estão na ilha, estão vivendo tribulação lá fora pelo Império Romano. Porque, irmãos, não importa se você é pastor, se você é membro, se você é um cristão, você vai sofrer tribulação. Porque a tribulação, ela é causada pelo inimigo de Deus. Enquanto você joga no time do diabo, ele não tem por que te dar rasteira, você é do time dele. Você está tocando a bola com ele. E você está tocando a bola e vai fazer um gol da sua perdição eterna. Então, muitos estão comemorando o passe que recebe do próprio maligno, de Satanás. Mas quando a gente se entrega a Jesus Cristo, a gente joga contra Satanás. E é exatamente por isso que muitas coisas na vida cristã dão errado. Eu tive a impressão, quando entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, com 17 anos de idade, eu falei assim: alguma coisa está errada, eu entreguei a minha vida a Cristo, e ao invés de ficar mais fácil, ficou mais difícil. E então o pastor, com toda a paciência, me chamou: irmão Neto, vem aqui. E ele falou: meu irmão, as pessoas não entendem que vão ser mais fácil você entender a situação. Porque quando você se entregou a Jesus, você agora virou um alvo de Satanás. Ele tem os dardos e a mira é você. Ele quer te acertar com os dardos inflamáveis dele. Então, irmãos, ser cristão é ser fiel a Cristo, é ser leal a Jesus. Nem todo mundo que se torna cristão vai ter uma vida melhor aqui na terra. A vida melhor prometida por Deus é no céu. É quando você sair daqui. Entenda isso.
E então o apóstolo João está aqui no verso 9, firme, sofrendo as tribulações, sofrendo a prisão, e de forma fiel, porque ele entende aquilo que Deus tem preparado para ele. E aí chega no versículo 10, ele diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor. A palavra dia do Senhor é domingo. A palavra dia do Senhor não é o dia do juízo, é o domingo. Domingo era dia dos cristãos adorarem. João não pode adorar, porque ele está preso. Ele não pode ter comunhão com Deus, no sentido de ver os irmãos. Só que Deus vai ao encontro dele. Meus irmãos, aqui mostra o carinho, o amor que Deus tem por nós. Quando nós não podemos ir à igreja, e nós desejamos isso, Deus vem até nós. Era domingo, era o dia do Senhor. E Deus foi até ele. E Deus foi até ele para levar uma mensagem de Deus para a igreja. Não era uma mensagem particular da vida dele. Era uma mensagem para a igreja. E nós veremos isso. O que eu quero dizer a vocês é que quando nós desejamos encontrar com Deus, não depende do lugar que nós nos encontramos. Deus não está limitado a um local de culto. Deus está limitado a onde pessoas têm desejo de encontrá-lo. Pessoas querem encontrá-lo. E Deus então vai fazer um culto na ilha de Patmos com João. João vai ser tomado da presença de Deus na prisão de Patmos. Eu quero que você entenda que nós estamos limitados a locais, mas Deus não. Lembra lá da passagem em João 4? Vai chegar uma época que a gente não vai adorar a Deus em templos, mas a gente vai adorar a Deus em todo lugar. Sabe, irmãos, porque Deus estava lá no paraíso com Adão, quando criou Eva. Deus também estava no deserto com Jesus. Deus também estava lá no fundo do poço com José. Deus estava na fornalha acesa e Deus estava com Daniel na cova dos leões. Eu quero mostrar que Deus não é limitado, nós somos. Quando nós queremos encontrar a Deus, não importa se é na Coreia do Norte ou no meio de uma mata amazônica, Deus, Ele vai ao encontro daquele coração que o busca, que tem sede de Deus. Não importa aonde estamos. Deus nos criou, meus irmãos, para a sua glória, e Ele não nos abandonou. Esse verso 10 mostra que João estava preso, mas não longe de Deus. Deus está cumprindo a promessa, que Ele está conosco todos os dias, até o fim dos nossos dias aqui na terra. Deus estará conosco. Deus estará para sempre conosco. E João está vendo isso, que Deus cuida de quem entrega a vida a Ele. Talvez você não se sente cuidado por Deus. Talvez você veja essa noite e pensa, parece que Deus não está cuidando de mim. Mas você já se entregou a Deus totalmente? Você entregou toda a sua vida a Deus? Você se entregou a Deus 100% ou somente 70%? Você ainda tem um pouco das suas vontades? Ou você está procurando entregar totalmente a Deus? Porque Deus cuida do justo. E só tem um jeito de saber quem é justo: pela vida. Porque o justo vive pela fé. Nós somos justos quando nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. O justo vive pela fé, ele é guiado pela fé e não por vista. E então João, ele é cuidado porque ele é totalmente entregue a Deus. E então no versículo 11, ele fala que, no final do verso 10, ele ouve uma voz como de trombeta. E então diz assim o versículo 10,
e 11. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz, como de trombeta. E a voz dizia: o que vê escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas essas igrejas aqui, atualmente, estão registrados os escombros dela no país da Turquia. Naquela época, a Turquia chamava Ásia Menor. Hoje virou Turquia. Ou seja, Deus vai de encontro ao servo dele, mas não para confortar só o servo, mas Deus vai de encontro ao servo para confortar a igreja. As pessoas estavam sofrendo, morrendo, e perguntavam: cadê Deus? Aonde Deus está quando estão matando o povo dele? E Deus vai vir e vai falar que toda injustiça que cometer neste mundo será pago. E o livro de Apocalipse é o pagamento da injustiça, a qual quem vai cobrar é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, Deus, Ele cuida da igreja. Agora eu quero fazer uma pergunta. A igreja daquela época é simbolizada pelas 7 igrejas da Ásia Menor. Deus está preocupado com a igreja. Nós veremos agora mesmo que Jesus anda no meio da igreja. Eu quero te fazer uma pergunta: você faz parte da igreja de Deus? A preocupação de Jesus é com a igreja. Quem faz parte da igreja de Deus? Quem aceita Jesus pela fé. Quem faz uma aliança pública com Jesus pelo batismo. E quem quer servir a Deus aqui na terra, muitas vezes revelada pela membresia da igreja. Então, o compromisso de Deus, tanto em Apocalipse como no Novo Testamento, é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O zelo de Deus é para com a igreja. E muitas vezes as pessoas, de forma errada, estão seguindo a Deus de qualquer jeito, longe da igreja. Pastor, eu estou em comunhão com Deus, eu sirvo a Deus, mas não faço parte da igreja. Mas quem criou a igreja? Será que você pode andar contrário à criação de Deus e viver em comunhão com Ele? Pensa nisso. Porque a igreja não é alvenaria, mas igreja são vários salvos vivendo junto. Igreja não é prédio, mas igreja são vários salvos, um cuidando do outro. É um fortalecendo o outro. Um dia você cuida, no outro dia você é cuidado. Isto é a igreja de Cristo. Mas eu preciso progredir aqui no nosso texto. Então a mensagem é para a igreja, o cuidado de Deus é para a igreja, o conforto de Deus é para a igreja. E no versículo 13, ainda mostrando o cuidado que Deus tem, somente a parte A do versículo 13, 12 e 13. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Até aqui. Meus irmãos, o que é o candeeiro? Você sabe o que significa a palavra candeeiro? Candeeiro é um castiçal. Castiçal é um símbolo da Assembleia de Deus. Então tem ali uma haste no meio, 3 hastes para a direita e 3 para a esquerda. Aquilo é um castiçal. Poderia ser um candeeiro. Candeeiro é algo que carrega luz com ela. Candeeiro pode ser um refletor. Candeeiro pode ser uma lanterna. Agora, o que é o candeeiro? Olha o versículo 20, do capítulo 1. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas.
E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, o que são os 7 candeeiros? As 7 igrejas. Aos olhos de Cristo, a igreja é a luz deste mundo. Jesus está falando que a igreja é para iluminar as trevas que esse mundo vive. A igreja é para iluminar o coração das pessoas. A igreja é para iluminar o bairro, a cidade que ela vive. Meus irmãos, esta é a função de um candeeiro. Você faz parte da igreja, você é luz. Você está entre os lumens da igreja. Agora, note o material desse candeeiro. Esse candeeiro, ele é feito de qual material? Ouro. Material de ouro. Não é um candeeiro de metal, de ferro. É um candeeiro de ouro. Porque aos olhos de Cristo, a igreja é valiosa. Meus irmãos, os ímpios passam na porta, não dão valor de ver uma porta aberta. As pessoas veem uma placa de igreja e despreza. Mas para Deus, a igreja é valiosa. Deus vê a igreja dele como ouro, é um candeeiro de ouro. Ouro é algo que o valor só aumenta. Só aumenta. Agora o ouro é aos olhos de Jesus Cristo. Eu quero falar que a igreja aos olhos de Jesus, ela é uma igreja valiosa. Ela é uma igreja de ouro. Mas ela não pode esquecer o papel dela. Que o papel dela é iluminar. Agora Jesus está no versículo 13, no meio do candeeiro. E por que ele está no meio? Porque o candeeiro que a igreja o pertence. Se você faz parte da igreja de Cristo, você pertence a Cristo. Jesus é o representante celestial da igreja. E a igreja é o representante terreno do Jesus celestial. Jesus está te representando lá no céu, é isso que a visão vai dizer. Mas a igreja é o representante de Jesus aqui na terra. É isso mesmo que você entende? Sobre qual é a sua função? É isso que você entende? Qual é a sua missão? Representar Deus. Em 2 Coríntios, a palavra que o apóstolo Paulo vai usar é que nós somos embaixadores de Cristo. Significa que nós não estamos cantando só que vamos salvos, que somos salvos e vamos para o céu. Nós também devemos cantar que nós devemos representar Deus aqui na terra. Meus irmãos, a igreja, ela é de Cristo e ela é vitoriosa por causa de Cristo. É isso que Jesus vai passar para João. Então, a primeira parte do versículo 9 até o versículo 13 fala do conforto que Deus dá à igreja e a João, aos servos dele. Mas, agora do versículo 13, parte B, até o final, vai falar de como Jesus está agora. Eu quero que você entenda que antigamente existia algo que não é tão comum hoje, que é retrato falado. Retrato falado na prática, Abraão tinha um filho da promessa. Qual que era o filho da promessa de Abraão? Isaac. Isaac precisava casar. Abraão pega, meus queridos irmãos, um servo, Damasceno, Eliezer, e envia com a missão de procurar uma noiva para Isaac. Aquele servo vai, encontra a noiva, Rebeca, e eu fico imaginando na volta a conversa de Rebeca com aquele servo. E aí, como é que é meu noivo? E aquele servo Eliezer, talvez ele teve que fazer um retrato falado, ó, seu noivo é assim, mas ele é alto, ele é baixo, ele é moreno, que cor que é os olhos do meu noivo? E aí, envolvia, eu fico imaginando, conjecturando aqui, sabe, um retrato falado que aquele servo tinha que fazer para aquela noiva.
E quando eu olho para Apocalipse aqui, eu estou vendo o retrato de Cristo descrito, para que você saiba o que você vai encontrar no céu. Imagina que vai chegar um missionário no aeroporto de Uberlândia, e eu então te descrevo, o missionário vai chegar no aeroporto de Uberlândia, ele tem altura mediana, o cabelo dele é liso na altura do ombro, e eu te descrevo ele, e falo, agora você vai lá no aeroporto e busca o missionário. E você então tem uma descrição verbal de como é o missionário. E então ele vai descer aquelas pessoas do voo, e você vai identificar, aquele é o missionário que eu procuro. É exatamente isso que João vai fazer aqui agora. Ele vai descrever quem é o Jesus atual. Atual. Não é o Jesus que vai ser amanhã. Não é o Jesus da época da tribulação. Não é o Jesus da época do milênio. É o Jesus ressuscitado. É o jeito que Jesus se tornou depois que ele foi para o céu. Pastor, mas aonde diz isso? Na Bíblia diz. Ah, pastor, eu quero de forma prática. Atos 9. O apóstolo Paulo olha para o céu quando era Saulo ainda. E ele vê o que no céu? Uma luz forte. Ele não vê um homem com veste, irmão Adriano. Ele não vê o filho do carpinteiro. Ele não vê alguém com roupa de homem. Ele só vê uma luz forte e uma voz que falava com ele. Sabe o que era essa luz forte? Era Jesus cheio de glória. É Jesus cheio de glória. Meus irmãos, como Jesus é hoje, sabe, existe a religião nos dias atuais, que ela tem uma cruz, e nessa cruz tem Jesus no dia da sua morte, e aquela foto, aquela caricatura faz menção do dia que Jesus morreu, e é verdade. Só que aquela imagem, ela tem prejudicado muitas pessoas, porque as pessoas acham que ainda hoje, Jesus está daquele jeito. Aquela imagem de Jesus sofredor, numa cruz, com uma coroa, cabeça torta e sangue gotejando, aquilo não é a verdade de Cristo hoje. E as pessoas, muitas vezes eu lembro de uma senhora que eu visitei, e ela falou assim, pastor, eu sonhei com Jesus. Eu sonhei que Jesus estava com uma roupa branca, linda. Eu vi aqueles olhos azuis, reluzentes. Mas deixa eu te falar. Eu falei para aquela senhora que ela sonhou com que ela pensava ser Jesus. Porque Jesus não tinha olhos azuis e Jesus não está com aquela roupa mais. Jesus não é daquele jeito. Jesus não está usando as roupas, sabe aquelas roupas que a gente conta historinha para as crianças? Aquelas roupas que parece vestido amarrado com a corda assim? Então, aquela não é a roupa de Jesus hoje. Era a roupa dele naquela época. Pastor, como que é a roupa de Jesus hoje? A roupa de Jesus depois que ele foi para o céu. Então está aqui. Olha como que é Jesus. Então, com vestes talares. O que é veste talare? Aqui vai começar a descrever uma roupa de sumo sacerdote. O que o texto vai começar a descrever é uma roupa de sumo sacerdote. Se você abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 7, versículo 25, você vai ver o autor dos Hebreus em 7:25, falando que Jesus é o sumo sacerdote. E aqui está mostrando que ele está vestido com roupa de sumo sacerdote. Qual que era a função do sacerdote? Interceder pelo povo. Jesus está vestido com roupa de sacerdote, por quê? Ele está no meio da onde? Das 7 igrejas. O que ele está fazendo no meio das 7 igrejas com roupa de sacerdote?
Ele está intercedendo. Para quem faz parte da igreja. Se você não é confesso, não é batizado, não é para você, é para nós. É para quem o invocou como Senhor. É para quem o invocou como Salvador. E ele diz assim, olha, parte B do verso 3. Com vestes talares, cingido, uma cinta na altura do peito, e essa cinta é de ouro. Essa é a roupa dele. Então é a roupa branca, com uma cinta de ouro na altura do peito. Os pés é semelhante ao bronze polido. Pulei aqui, né? Verso 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. O que é cabelo branco? Todo mundo aqui quer esconder cabelo branco, né? A gente não gosta de ver cabelo branco na gente. Mas o cabelo branco simboliza alguém que não é jovem. O cabelo branco aqui simboliza a experiência, a perfeição. O cabelo branco faz uma menção a Daniel, capítulo 7, quando fala do ancião de dias. Significa alguém que não é... Meus irmãos, as pessoas vivem aqui nesse mundo 100 anos e acham que vão passar a perna em Deus, que vão dar desculpas aleatórias e Deus vai aceitar. Meus irmãos, Deus tem o cabelo branco. Meus irmãos, nenhum anjo é mais inteligente do que Deus. Você imagina se eu fizesse um concurso de pergunta e resposta com vocês todos e um anjo. Quem que vocês acham que ia ganhar? Jesus, ele está com a cabeça branca lá. Ele é o ancião de dias do livro de Daniel. Ele é o eterno. Ele é aquele que não é jovem. Ele é aquele que é experiente. E aí, olha o que diz a continuação. Então vai montando a figura. Jesus agora, ele está com cabelo branco, com roupa de sacerdote, com uma cinta de ouro no peito. Esse é o Jesus atual. Se você vê andando pela rua, você sabe que é ele. Não, irmãos, talvez você não vai ver pela rua, porque se você ver, você vai cair no chão como morto, por causa da glória dele. Esse é o Cristo. Não é igual essas farsas que aparecem aqui, ali em Brasília, tem um ali que fala que é Cristo, Henri Cristo, e tantos outros. Vivendo igual o Cristo na época que ele era na terra. Meus irmãos, Cristo está revestido de glória. E o que significa isso? Olha aqui, o seu cabelo como a alva lã, os seus olhos como chama de fogo. Que cor que é o olho do Jesus glorificado? É como chama de fogo. O que é fogo na Bíblia? Juízo. O que vai acontecer na decorrência do livro de Apocalipse? Jesus vai julgar o quê? O pecado. Os olhos são vermelhos, o cabelo são branco. E os pés são de quê? Como bronze polido. No Velho Testamento, o altar de bronze, aonde era sacrificado o novilho, onde era queimado o novilho. Bronze faz menção a juízo. Deus está vestido aqui, Jesus Cristo como Deus glorificado, está preparado, aguardando o tempo para executar o juízo. É assim que a Bíblia descreve o Jesus ressurreto. Versículo 15. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas. As estrelas estavam na mão direita. Verso 20 fala, o que são as 7 estrelas? São 7 anjos. 7 anjos para fazer o que ele mandar. É assim que Jesus está hoje. Onde está os 7 anjos? No verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos. Vai ter uma polêmica aí depois, os anjos vão ser pastores ou vão ser anjos mesmos. Mas é anjo.
Vamos ficar só com a palavra anjo aqui. Mas o que ele está mostrando é que ele tem servos à sua disposição. Seja angelicais ou seja físico. Ele tem servos à sua disposição. Os anjos estão na sua mão. O que mais? Verso 16. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca lhe saía uma afiada espada de 2 gumes. O que é a afiada espada? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é sempre tida como uma palavra afiada. Agora, entenda uma coisa, que a palavra na boca do homem é argumento. Na boca de Deus, o que ele fala, acontece. Se nós começar a falar aqui, pareinha virar gente, não vira não. Se Deus falar areia, vira gente, ela vira. Porque na palavra de Deus é diferente. Jesus, ele derrotou Satanás com a palavra no deserto, e ele fez isso como homem. Agora ele está com a palavra afiada, ele está revestido de glória. Não vai ter discussão, não vai ter conversinha, só vai ter a ordem de declaração. Você está entendendo a grandeza de Deus? Você está entendendo que você não serve a um homem perfeito? Ele era homem perfeito quando esteve aqui nessa terra, agora ele é Deus, com todos os atributos nele. E ele tem a experiência de ter vivido como um homem perfeito. Esse é o seu Deus. Esse é o meu Deus. Aquele que conhece todas as coisas. Aqueles que têm olhos de fogo e que a tudo penetra. Aquele que não precisa ouvir o que sai da sua boca, porque ele conhece os seus pensamentos. Você não precisa dar relatório para ele, porque ele trata nós com foro íntimo. Meus irmãos, eu quero que você entenda que nós, na presença de Deus, estamos totalmente à mercê dele. Olha o que diz a continuação do verso 16. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Foi o que eu usei de exemplo, quando ele se aparece a Paulo, que era Saulo naquela época. Ele aparece como um sol no meio-dia. O que é esse brilho? Esse brilho é a glória de Deus. Quando Moisés fica 40 dias no monte, ele desce e tem que colocar um pano, porque só dele ficar perto de Deus ele pega o brilho. Imagina da onde o brilho sai, que é da divindade. Meus queridos irmãos, o apóstolo está descrevendo aqui o que ele vê. E aí ele fala que o rosto brilhava como o sol na sua força, sol ao meio-dia. E aí quando ele vê, e até agora, ele vê, e até agora não falou nada, tudo agora é uma visão. Quando ele vê tudo isso, o que acontece com ele? Ele está em espírito, ele não está em corpo lá. Verso 17. Quando vi, caí aos seus pés, como morto. Ele falou, quem é que eu estou vendo? Quem é que eu estou vendo? Ele cai como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita e disse, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Meus irmãos, a aparência de Jesus glorificado era totalmente diferente da aparência que Jesus viu. João conviveu com Jesus por 3 anos e meio. A aparência de Jesus no céu é totalmente diferente de Jesus caminhando como filho do carpinteiro. Só que a voz, não temas, eu sou o primeiro e o último. Meus irmãos, você sabe qual que é a frase que Jesus mais disse no Novo Testamento? Não temas. O que Jesus quer de você? Não tenha medo. Não tenha medo de quê? Não tenha medo de ser transformado. Não tenha medo de ser nova criatura.
Não tenha medo de falar não para o pecado e sim para Deus. Não tenha medo. Você consegue viver sem pecado. Você consegue viver uma vida correta para Deus. Então vamos caminhar aqui para o fim, porque o nosso horário deu. E então ele diz no versículo 18, e verso 19, eu vou ler e vou concluir. Aquele que vive, ele é o primeiro e o último, aquele que vive, aquele que esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, as que são, e as que hão de acontecer depois dessa. Então no versículo 19, vem o que eu disse na introdução. Escreve aquilo que já aconteceu, as coisas que viste, passado. Escreve as coisas que são, capítulo 2 e capítulo 3, e as que hão de acontecer para o futuro, que são do capítulo 4 para frente. Mas o que eu quero dizer a vocês, que o versículo 18, ele mostra que Jesus é aquele a quem está sendo visto. Ele é o primeiro e o último, ele é aquele que esteve vivo, é aquele que foi morto, e é aquele que vai viver pelos séculos dos séculos. Ele é o alfa e o ômega, ele é aquele que tem as chaves do inferno. Você lembra de uma passagem, está lá em Mateus capítulo 10, verso 28, aonde Deus fala o seguinte: não tenha medo de quem mata o corpo e não pode fazer nada com a sua alma. Tenha temor a Deus e não às pessoas. Você pode ser sequestrado hoje e estar em poder de um bandido. Você pode estar no poder de um presidente de outro país. Você pode estar na Coreia do Norte. Você pode estar num país perseguido. Não tenha medo de quem pode matar o seu corpo. Tenha medo de quem tem a chave da onde a sua alma vai ficar eternamente. Deus é aquele que tem a chave das portas do céu, mas Ele também tem as chaves da porta do inferno. Você precisa entender que você deve buscar a Deus. Talvez você não precise de Deus hoje. Talvez você está achando que vai ter uma vida longa por aqui, e talvez tenha mesmo. E eu espero que você viva muito mesmo. Mas se você viver 150 anos, vai chegar um dia que a sua alma vai ter que entrar numa porta. E essa porta vai chamar céu eterno ou destruição eterna. E quem tem a chave dessa porta é só Deus. Sabe, irmãos, busque Deus não por aqui, por agora. Não é por causa do seu casamento, ou por causa do seu namoro, ou por causa de qualquer outra coisa. Busque Deus por causa da eternidade. Busque Deus, sabe, porque Deus pagou o preço para morarmos no céu com Ele. Eu quero que você entenda. O Cristo glorificado. Eu quero que você entenda que a questão aqui não é você ter medo de Deus e ter um medo que não te leva a conversar com Ele. A gente deve ter respeito por Deus, mas nós devemos nos aproximar de Deus e clamar a Ele. Eu quero concluir a mensagem aqui. O nosso Deus é aquele que tem as chaves do futuro da nossa alma. E que você avalie o quanto é importante a sua vida aqui e agora. Se você tem vida, se você está respirando, é porque Deus a deu. Você ou busca a Deus e se entrega a Ele, ou você então seja arrogante e fala: eu vou viver do meu jeito, porque eu sei melhor, eu sei o que é melhor para mim do que Deus. E aí você está vendo pessoas de 15, 20, 50 anos falando: eu sei o que é melhor para mim do que Deus. Meus irmãos, humilhai-vos na presença do grandioso Deus. Quem sabe se você se humilhar hoje na presença de Deus,
e clamar para Ele salvar a sua alma, Ele te ouça. Quem sabe se você buscar Deus hoje à noite, igual quando você busca uma comida no dia seguinte, Deus te ouça. Quem sabe se você correr atrás de Deus, igual você corre atrás para pagar as prestações da sua casa, Deus te ouça. Quem sabe se você correr atrás de Deus, igual você corre para reformar uma casa ou trocar de carro, quem sabe Ele te ouça essa noite. Porque o seu futuro depende daquilo que Deus falar para você. E o que Deus vai falar é com base naquilo que você vai orar. Você vai interceder. Ou você chega na presença dEle, como Ele sendo o Criador dos céus e da terra, e a sua vida está na mão dEle, ou você chega para Ele e fala, ó, muito obrigado, já te conheço, e vai embora. Então eu quero falar para vocês, não confunda o Jesus carpinteiro com o Jesus de hoje. Não confunda o Jesus dos evangelhos com o Jesus do Apocalipse. Não confunda o Jesus que deixaram bater e cuspir nele, um Jesus que estava sem o seu poder e sem a sua glória, com o Jesus que está hoje no céu. Não confunda. É outra autoridade. Ele veio como homem para cumprir uma missão. Ele cumpriu a missão e agora está revestido de poder em glória. E vocês têm acesso a Ele pela fé. É só fechar os olhos e conversar com Deus aquilo que vocês quiserem. Então vamos fechar os olhos e vamos orar de forma silenciosa.